E hoje eu vou falar sobre os meteoros das lacunas. Não, isso daqui é do ano passado. Nós vamos falar sobre as lacunas da evolução química, parte 2. Vulcanismo, ano passado, falando sobre os meteoros. Foi algo que chamou muita atenção, muita gente entrou em contato. Os alunos do curso de pós-graduação em Design Inteligente perguntaram se eu poderia fazer a parte 2. E aí está, vulcanismo. Meus queridos, quando nós falamos de evolução química, ontem nós vimos um pouco a Maiara falando, vimos o Rodrigo falando também, o Rodinei. Nós temos muitas lacunas dentro da teoria da evolução química. E nós vamos ver que essas lacunas, elas só podem ser aceitas por fé. Então, vamos começar com isso. E eu quero já começar lembrando o que é a teoria da evolução química. Não sei se dá para chegar mais para perto aqui. Bem, vai ter que ficar aqui perto mesmo. Tem microfone? Não tem. Gente, a teoria da evolução química, ela vai dizer que uma série linear de reações químicas, essas reações químicas prebióticas, antes de existir a vida, a partir de compostos muito simples, inorgânicos, elas se complexaram com o decorrer dos anos, com o decorrer das eras, e deram origem aos blocos fundamentais de vida. Então, você tem... Opa, volta para cá, aqui. Então, você tem, no caso, a evolução química começando da Terra, ali no período radiano, e ela vai se formando no decorrer das eras, até nós chegarmos aqui, no nosso caso, no último ancestral comum, o Luca. Isso aqui vai começar dentro da era proterozoica, e você vai ter, dentro da linha da evolução química, essa série. Primeiro, você tem a formação da Terra, a formação de uma hidrosfera, você começa a ter uma síntese prebiótica, essa síntese aumenta, você gera protossequências, essas protossequências vão dar origem às primeiras sequências de RNA, esse RNA ele se complexa, vai dar origem a DNA, proteínas, e por um salto de fé, você tem a formação de protocélulas, e num salto metafísico, você tem a formação do primeiro organismo vivo funcional. Daí em diante, você tem, dentro do caso, a evolução darwiniana, e a vida ela vai se diversificar. Muito bem, mas quando nós falamos em evolução química, o que nós temos não é o que sabemos, é o que nós não sabemos. O que nós não sabemos? Nós não sabemos tudo isso daqui dentro da origem química da vida. Nós não sabemos como os compostos orgânicos básicos foram criados, a origem das espécies reativas, o fósforo, de onde veio o oxigênio, como os nucleotídeos se polimerizaram e assim por diante. Gente, são muitas as lacunas, dentre as muitas etapas prebióticas que nós temos na abiossíntese, principalmente quando nós temos o salto inorgânico para o biológico. Aqui são que nós não sabemos, mas tem muito mais coisas dentro da evolução química. A evolução química é uma das áreas que eu trabalho no laboratório. Então, nós dizemos que a evolução química, como disse uma vez Churchill, é uma charada embrulhada em um mistério dentro de um enigma. E a questão é, como é que eu posso preencher essas lacunas? Eu posso preencher de várias maneiras. Uma delas, você pode explicar a partir dessas 3 ideias. Você pode dizer o seguinte: se não houve uma causa inteligente, se não houve um processo intencional formando todas as coisas como nós conhecemos hoje, como é que eu posso explicar as lacunas da evolução química? Você pode explicar, primeiro, por processos químicos ainda desconhecidos. Você diz assim: olha, isso aconteceu no passado, coisas que nós não conhecemos, processos químicos especiais, que só podiam acontecer na Terra antiga, em condições extremas, ou processos físico-químicos aleatórios que, por causa e efeito, se estabilizaram no decorrer das eras. Então, quando você encontra artigos sobre química prebiótica, em geral, eles vão invocar um desses 3 tipos de explicação: desconhecidos, especiais, aleatórios. Quando nenhum desses 3 funciona, na impossibilidade, você pode invocar várias causas. Uma delas seria o quê? Impactos de corpos celestes, meteoros, cometas, poeiras espaciais. Você pode invocar, tem milhares de artigos colocando meteoro na lacuna, mas não é só isso. Você também pode invocar vulcanismo.
E aí, vulcanismo, nós temos aqui as fontes hidrotermais, os vulcões, as fissuras de magmas, as plumas vulcânicas, e você vai ficar impressionado como é possível invocar um vulcão, ou alguma coisa, o vulcanismo, nós gostamos de chamar, para preencher essas lacunas. Eu achava que os meteoros, de fato, eram os mais utilizados. A quantidade de artigos que invocam algum tipo de corpo celeste para preencher uma lacuna é muito grande. Mas vulcanismo supera em número a quantidade de trabalhos publicados científicos invocando algum tipo de vulcanismo. Eu tive muito trabalho para selecionar quais eram os melhores artigos para apresentar aqui. Eu vou apresentar somente 10 casos, e aí vocês podem depois, no final, dizer assim, olha, de fato, nós somos frutos de um vulcão. Ok? Vamos começar com esses 10 casos aí? Vamos começar com o primeiro caso. Problema 1, né? Como os primeiros compostos orgânicos foram sintetizados. Então, ontem, a Maiara mostrou que o negócio não é fácil de sintetizar, mas a ideia é o seguinte, a formação de moléculas orgânicas reativas necessárias para formar esses primeiros blocos de construção é um dos pré-requisitos para a biogênese. Então, você tem que começar com substâncias simples e elas vão sendo construídas. Constrói o quê? Constrói todas essas substâncias aqui. O problema é como é que isso se deu no passado. Quais são as hipóteses que nós temos? Gente, temos várias, essas daqui são as principais. Você tem o quê? Uma entrega exógena, ou seja, esses compostos vieram de fora da Terra. Esses processos, eles aconteceram dentro da Terra por processos de alta energia, por exemplo, a experiência de Miller é um processo de alta energia, relâmpagos, explosões e por aí por diante. Fontes hidrotermais é uma coisa que está em voga, hoje em dia está morrendo, mas a pessoa diz, olha, a vida começou em fontes hidrotermais, ou eventos em larga escala capaz de reduzir a atmosfera terrestre. O problema dessas ideias é que todas elas têm grandes dificuldades. Você não consegue fechar nenhuma dessas hipóteses por dificuldades inerentes, né, à conjectura. Por exemplo, essa última aqui, eu teria que ter uma atmosfera terrestre totalmente em escala reduzida, mas para isso eu teria que ter um impacto de um meteoro na faixa aí de 10 a 23 quilos. 10 a 23 quilos é alguma coisa de 100 quintilhões de toneladas, e ele com núcleo de ferro. Então, para você aceitar essa hipótese aqui, você tem que pensar que uma lua caiu na Terra e o seu núcleo era de ferro. Então, em todos os casos, nós temos dificuldades inerentes e você não consegue acessar. Mas como foi formado, então, esses primeiros compostos? Mas, já que eu não posso aceitar essas ideias comumente invocadas, né, eu tenho que invocar alguma coisa externa. E qual é a coisa externa que eu vou invocar? A primeira solução é simples. Vou pegar da palestra passada de hoje. Junta um meteoro e um vulcão e vai estar tudo certo. Então, aqui nós temos um artigo, esse artigo aqui, ó, novinho, 2023, peguei um bem novinho, ele vai dizer o seguinte, partículas oriundas de meteoros e de vulcões, essas partículas, elas permitem que haja reação entre CO2 e hidrogênio que tem na atmosfera. Eles fizeram uma simulação em laboratório com isso e pensaram o seguinte, olha, se essas partículas de vulcões e de meteoros entraram na Terra, eles catalisaram essas reações. Como é que a gente prova isso no laboratório? Então, eles fizeram o seguinte experimento. Eles moeram cinzas vulcânicas e lascas de alguns meteoros, moeram bastante para dizer o seguinte, o meteoro caiu na Terra e ele pulverizou completamente. Então, vamos moer no laboratório, e aí é o seguinte, como é que eu vou fazer essas partículas reagirem? Aí eles dissolvem em ácido nítrico, impregnam isso daqui em alguns substratos catalíticos que eles escolheram a dedo, inserem num autoclave, um autoclave com bastante pressão, até 45 bar de pressão, nós vivemos mais ou menos a 1 bar de pressão, temperaturas altíssimas, e aí eles vão misturar o CO2 e o H2 do ar por até 4 dias. Então, eles deixam isso daí por 4 dias, em alta pressão, numa incubadora, e aí eles identificam álcools, aldeídos e alcanos. Qual é a conclusão que eles disseram? No passado, por vulcões e meteoros,
todos os compostos orgânicos básicos foram formados. Então, achei interessantíssima a conclusão do trabalho, que diz o seguinte: descobrimos, eles não descobriram nada, tá? Isso aqui nós sugerimos, mas aqui, lá na tradução, descobrimos que até 6 vezes 10 elevado à oitava quilos por ano de produtos orgânicos prebióticos poderiam ter sido sintetizados por esse processo aqui, né, em escala planetária, a partir do CO2 presente no ar. Ele está falando isso aqui do radiano. O radiano durou aí por volta de uns 2 bilhões de anos. Se isso era tão comum e produzia essa quantidade por ano de produtos orgânicos, em 2 bilhões de anos a Terra estaria praticamente embaixo de um oceano orgânico, de produtos orgânicos, e não teria vida. E é interessante, tem uma ideia, essa ideia, eles criam uma pequena experiência em laboratório. Realmente, você pode produzir isso em laboratório com esse sistema, mas daqui você dizer que foi devido a vulcões e meteoros é um salto de fé. Mas se você não consegue explicar de outra forma, você tem que invocar um vulcão. Ok? Então, esse é o primeiro problema resolvido. Solução: junta um vulcão, junta o meteoro, coloca CO2, coloca hidrogênio e prepara a experiência bonita no laboratório. O cara disse: foi assim que aconteceu no passado. Não tenho essa fé toda, não. Mas vamos para o problema 2. Como explicar a existência da atmosfera redutora proposta por Miller? Todos aqui já ouviram ontem a experiência de Miller, vocês já estão cansados de saber a experiência, né? Já foi explicado, não vou explicar de novo. A ideia é que tem aqui um composto, né, um aparato com gases. Esses gases não têm oxigênio, deixo ali por 2 semanas, nessa atmosfera basicamente sem oxigênio, coloca ali uma série de descargas e, pum, no final tem uma série de aminoácidos. Essa experiência de Miller já está desacreditada dentro da academia, gente, já faz aí mais de 3 décadas. O próprio Miller, ele escreve no artigo dele original que esses rendimentos eles foram baixos em relação ao total de energia despedida. Ele escreve isso no próprio artigo. E não é só isso. Um dos pais da química prebiótica, Orgel, ele vai dizer o seguinte: estudos recentes convenceram a maioria dos pesquisadores preocupados com a atmosfera da Terra primitiva que ela nunca, olha bem, nunca poderia ter sido fortemente reduzida. Se isso for verdade, os experimentos de Miller e a maioria dos outros estudos iniciais da química prebiótica são irrelevantes. É um cara que é da área da química prebiótica. É um cara que diz assim, as coisas apareceram em termos de evolução química. Mas, se é esse o caso, né, nós temos que entender algumas coisas. Se você não tem oxigênio no passado, porque a ideia de que se eu não tinha uma atmosfera redutora, eu não tinha oxigênio no passado, então eu não teria a formação de uma camada de ozônio. E se eu não tenho formação de camada de ozônio, Maiara falou ontem claramente, nós teríamos radiação ultravioleta direto na Terra, qualquer composto orgânico que formasse seria decomposto. Então, notem bem isso daí. Mas a questão é o seguinte: a ideia de Miller já caiu por terra faz tempo. Mas será que isso já convenceu a academia? Gente, ainda que já tenha se provado que essa experiência não funciona a contento, nós continuamos a ter muita gente nos laboratórios dizendo assim, não, a atmosfera redutora no passado, ou seja, a atmosfera no planeta Terra não tinha oxigênio, continua funcionando. Então, como eu posso explicar a atmosfera redutora proposta por Miller? Então, tem alguns artigos que vão dizer o seguinte, essa atmosfera redutora aconteceu nas plumas vulcânicas na presença de relâmpagos. Toda vez que você tem uma erupção vulcânica, dependendo do tipo de erupção, essas plumas vulcânicas, essa coluna que é ejetada do vulcão, ela pode gerar fortes relâmpagos. Então, você tem ali um desequilíbrio de cargas, e aí esse artigo, bem interessante, eles vão eles vão revisitar o experimento de Stanley Miller, e eles vão chegar à conclusão que, de fato, existiu uma atmosfera redutora no passado da Terra. Onde estava essa atmosfera? Exatamente nas plumas vulcânicas. E aqui cabe uma história. Quando Stanley Miller morre, eu acho que em 2007, alguns pesquisadores tiveram acesso ao material que ele deixou na Universidade de Chicago, muitos anos antes, e eles descobriram uma coisa fantástica. Eles descobriram 5 experimentos de Miller, usando aparatos diferentes, esse é um deles,
que é diferente daquele aparato original. E eles encontraram também as caixas desses experimentos que, estranhamente, Miller nunca quis publicar. Então, eles disseram o seguinte, olha, esse aparato a gente nunca tinha visto, esse aparato é semelhante ao anterior, só que nesse aparato ele joga vapor d'água direto, bem nos eletrodos. Alguém teve a ideia de dizer o seguinte, rapaz, isso parece um vulcão. Nós temos ali água, vapor caindo diretamente no vulcão e os relâmpagos estão agindo nesse vapor de água. Então, eles chamaram isso daqui da experimento de descarga elétrica vulcânica de Miller. Miller nunca pensou isso daí. Eles pegaram a borra desse material, refizeram, não a experiência, fizeram novas análises e encontraram novos aminoácidos. Qual é a conclusão que eles chegam? Eles vão chegar à conclusão seguinte, esse segundo aparato de Miller, né, ele, na verdade, é um vulcão. Então, o Miller adicionou esses compostos, mais uma vez, não tem oxigênio, eles reanalisam esses compostos, encontram aminoácidos, e a conclusão, por fé, é essa. Raios vulcânicos podem ter gerado localmente as condições de uma atmosfera redutora de síntese prebiótica. Pronto, Miller sempre esteve certo, sempre houve atmosfera redutora no passado. Mas é claro que isso daí é uma bobagem. Eles vão dizer assim, olha, tá bom, não era em todo o planeta, mas mesmo que não fosse global, né, pode ter havido a síntese localizada. Ou seja, Miller não funciona, mas eu posso invocar um vulcão para que aquela experiência dele não caia no descrédito. Ok? Então, temos uma atmosfera redutora. Se você não crê numa causa inteligente, se você não crê numa causa intencional, você vai ter que apelar para isso daí. Parece ruim? Tem mais. Vamos pegar esse terceiro problema. Como se deu a síntese prebiótica e o crescimento da cadeia do RNA? Gente, isso é um mistério completo. Tem muita gente trabalhando em cima disso até hoje, é a proposta do Mundo RNA, nós não temos nenhuma proposta fechada, e aqui eu vou colocar somente 4 pessoas que trabalham com isso, e olha o que eles disseram, e aqui eu quero lembrar, né, que nós temos o Gilbert, que deu origem à ideia do Mundo RNA, nós temos o próprio Agel, que é um dos pais da química prebiótica, Shapiro, que é alguém muito famoso, e você vai ter ali Richard falando sobre isso. Olha o que eles disseram. Primeiro, ali, Gilbert, ele vai dizer assim, a vida começa com o aparecimento do primeiro polinucleotídeo autorreplicante, é aí que começa. Orgel e outros vai dizer o seguinte, a estrutura do RNA é o pesadelo do químico prebiótico, nós não temos como imaginar de onde surgiu isso daí. Shapiro, ele é muito mais claro, a estrutura é complexa demais para ter surgido espontaneamente. E essa última, que eu acho um primor, ele diz assim, experimentalistas do campo da química prebiótica se esforçam para encenar o que pode ter acontecido quando a vida surgiu, olha bem, da matéria dos animais, se esforçam. Vale a pena relatar a frequência com que a intervenção humana foi necessária para obter um resultado específico em seus estudos. Isso daí está lá na Nature Communication. A pessoa dizendo assim, ó, a gente se esforça para tentar encontrar alguma coisa e o tempo inteiro tem intervenção humana. Ou seja, nós não sabemos como se deu o crescimento e o aparecimento, né, da cadeia de RNA. Mas, quando eu não posso explicar, por nenhum daqueles 3 motivos, eu posso invocar um vulcão. Então, você tem esse artigo aqui, 2022, novinho também. A proposta do artigo é o seguinte, vidros vulcânicos, esses vidrozinhos aqui, ó, converteram, agora olha a ideia, eles converteram ribonucleosídeos fosfatados em ácidos polirribonucleicos. Eles disseram assim, no passado já existiam ribonucleosídeos bonitinhos, e aí, na presença desses vidros vulcânicos, isso aí foi catalisado em ácidos polirribonucleicos, e isso daí deu origem, né, àquelas cadeias de RNA. A ideia, gente, é interessantíssima. Esse é um artigo belíssimo. Eu digo para vocês que é um artigo belíssimo na área de química prebiótica. Eles simplesmente pegaram várias amostras de vidro vulcânico, nessa massa aqui, misturaram na presença desses vidros água e colocaram, ó, que legal, a mistura de todos os 4 ribonucleosídeos já
fosfatados dentro do material. Já estava tudo bonitinho lá. Eles já pegaram os ribonucleosídeos já com fosfato bonito, colocaram aqui dentro e aí ajustaram o meio. 25 graus Celsius, estou pensando em vulcão, né? 25 graus Celsius pequenininho. pH muito controladinho, com tampão não pode, e deixaram isso daí por um bom tempo, 20 horas, e no final, qual foi o resultado que eles obtiveram? Isso aqui a gente fez no laboratório. Encontraram ácidos polirribonucleicos, 3,5 e 2,5. Para nós, no nosso RNA, nós só temos o 3,5. E encontraram com tamanhos razoáveis, até 150, o quê? Nucleotídeos. Isso é pronto. Encontramos RNA, foi assim que aconteceu no passado. Gente, isso daqui é uma síntese que a gente faz no laboratório. O que eles usaram? Eles usaram lascas de vidro vulcânico e disseram assim, olha, isso daqui é o que catalisou. Agora, claro, dá tudo certo? Não. Eles vão ver que esses polinucleotídeos aqui, eles não são exatamente aquilo que eles queriam imaginar. Consegue uma quantidade razoável, e eles vão dizer assim, sugere que os polirribonucleotídeos estavam disponíveis para ambientes radianos, agora eles colocam se, somente se, os trifosfatos estivessem. O problema é que os trifosfatos não estavam lá obtidos. E eles chegam a uma conclusão que eles são obrigados a colocar, o seguinte, uma fração substancial das ligações desses ácidos polirribonucleicos, eles não eram do tipo 3,5, eram do tipo 2,5. Na nossa cadeia de RNA, nós só temos 3,5, que permite que um nucleotídeo ele se ligue a outro. Então, eles disseram assim, olha, a gente não pode descartar que a reação também deu esses ácidos 2,5. Mas o que eles vão dizer? Olha, no passado foi isso que aconteceu. Acredite, se quiser, mas o trabalho é lindo demais, eles conseguem fazer uma série de testes, mas isso não quer dizer automaticamente foi o que aconteceu no passado. Quer dizer o quê? Que nesse tipo de sistema em laboratório, a partir de sistemas que eu já tenho muito bem definidos, com alta pureza, é claro que eu vou obter ácidos polirribonucleicos. Mas o cara vai dizer, com vulcão é possível. Muito bem, vamos para o problema 4. Esse daqui, talvez vocês quase não ouviram falar em TDI, mas é um problema perturbador do ponto de vista da vida na Terra. Qual a origem dos compostos nitrogenados reativos? Isso é algo que a gente quase não fala aqui, né? Gente, o nitrogênio na nossa atmosfera, ele basicamente está na forma de N2. E a vida na Terra, como nós temos hoje, principalmente a parte vegetal, ela precisa de nitrogênio, que a gente chama de nitrogênio reativo. Só que a maior parte está realmente na faixa de N2. N2 é um gás que a gente diz que é termodinamicamente, cineticamente instável, ele é pouco reativo, e os processos biológicos atuais, eles conseguem, acho que eu não sei se vocês lembram do ciclo de nitrogênio, que estudado no ensino médio, nós temos hoje bactérias no nosso planeta, nós temos uma série de enzimas que conseguem captar, no caso, o N2 da atmosfera, e nesse ciclo transformar isso em amônia, em nitrito, e isso vai para as plantas, e isso permite que o solo seja fertilizado, e você vai encontrar outras substâncias, outros organismos que conseguem, de novo, sintetizar a partir de nitritos e nitratos, N2, e você tem o ciclo aqui do nitrogênio na nossa atmosfera. Isso permite, principalmente, que as plantas vivam. Nós chamamos aí de fixação do nitrogênio no solo. Só que, se no passado a nossa atmosfera não era inerte e não tínhamos plantas, não tínhamos bactérias, não tínhamos enzimas que catalisavam isso daí, a questão é, de onde veio esse nitrogênio reativo ou compostos nitrogenados reativos? Porque para nós hoje, isso é fácil, essas bactérias elas conseguem, a partir do nitrogênio do ar, e na presença de ATP, gerar o que é amônia, e não só isso, consegue, a partir da amônia, manter o ciclo de nitrogênio. Mas, para isso, eu tenho que ter o quê? Um complexo enzimático, que é a nitrogenase, que é composto de 2 enzimas, que está presente em algumas bactérias e em alguns organismos do solo. E eu preciso de ATP, só que no passado não existia isso.
Isso é um dos grandes mistérios. De onde veio o nitrogênio reativo que deu origem ao ciclo de nitrogênio? Não tem explicação. Como é que eu posso explicar isso daí? Eu explico isso daí, onde está, pronto. Né? Perdão, eu esqueci de falar aqui, que Navarro ele vai dizer o seguinte, que era necessário, era pré-requisito fundamental que nós já tivéssemos o quê? Essas espécies reativas de nitrogênio no passado, antes de existir vida na Terra, porque para existir vida na Terra, eu já teria que ter esse ciclo aí, gente. Muito bem, como é que eu respondo isso daí? Pronto, simples, relâmpagos vulcânicos. Conrado e colaboradores, eles vão dizer assim, cara, isso é muito simples de explicar. Os vulcões geram, dependendo da erupção, geram uma grande quantidade de relâmpagos vulcânicos, e como é que a gente vai explicar? Esses relâmpagos vulcânicos, na presença do nitrogênio atmosférico, deu origem aos chamados NOx-L. Esse L aqui é de relâmpagos no inglês, seriam os óxidos de nitrogênio oriundos de relâmpagos. Então, eles vão dizer o seguinte, na abundante, a gente não sabe disso, mas, por fé, a gente vai ter que dizer o seguinte, na abundante atividade vulcânica durante o Arqueano e a geração associada de relâmpagos vulcânicos poderia ter desempenhado um papel importante na fixação de nitrogênio em um ambiente ligeiramente, reduzido, favorecido pela atividade vulcânica. De novo, a atmosfera reduzida. Então, é simples, você invoca o vulcão, olha, relâmpago no vulcão, tem relâmpagos também nas nuvens, e isso daí reage com o nitrogênio inerte do ar, gerou bonitinho, no caso, os NOx. Mas aí tem algumas perguntas, gente. Qual é uma pergunta interessante? Tá, é legal, faz sentido, né? Mas qual é o mecanismo de reação química para isso, né? Mas se é no ciclo de nitrogênio, será que forma também amônia, será que forma ureia, será que forma compostos nitrogenados no solo? E aí o artigo tem que responder essa pergunta. Como é que eles respondem isso daí? Né? Eles colocam esse mecanismo, para quem não é de química, talvez seja grego, mas para nós que é de química, eu confesso que eu dei risada, né? Porque eles vão dizer, olha, foram esses mecanismos unimoleculares que aconteceram, cai o relâmpago, o CO2 presente no ar, ele já parte e já gera oxigênio atômico. Gente, oxigênio atômico não existe no nosso planeta, ele é extremamente reativo, mas também a água presente, ela gera hidrogênio atômico, altamente reativo, e aí ele vai dizer que a hidroxila aqui também reage com outra hidroxila e libera outro oxigênio atômico. Aí o professor Marcos, que é químico, o que você acha dessa, né? O que a gente vai pensar numa coisa dessa? Gente, e aí vai, ou seja, são reações que o próprio artigo vai dizer que são termodinamicamente inviáveis, mas olha que estranho, o oxigênio atômico, ele prefere reagir com o nitrogênio, que é inerte, ao invés do CO, que está presente, já que formou CO aqui, opa, volta para cá, aqui está difícil. Volta para cá, não, deixa aí. Então, acho que eu estou errado, deixa aí também, vai. Então, veja, esse oxigênio aqui, estranhamente, ele vai preferir reagir com N2 em algum lugar, e não com CO, que é muito melhor do ponto de vista reativo. Ou seja, ele coloca uma série de preferências que quimicamente não é possível, não é viável. É tão estranho que até os autores eles são obrigados a colocar no artigo seguinte, olha, há uma forte competição com os oxigênios atômicos e os nitrogênios atômicos. A pergunta é que, tá bom, vamos dizer que surgiram esses NOx. Tá, e cadê a amônia para fixar no solo? E será realmente tem amônia? Então, eles vão, aí é por fé, vamos dizer o seguinte, olha, os NOs formados, eles reagem com as hidroxilas, que também foram formadas, e formam ácidos nítricos, ácido nitrosos, aqui está na atmosfera, tem uma chuva, capta isso no ar, gera uma chuva ácida, essa chuva vai para os mares, e nos mares, no fundo dos mares, tem íons ferro, né? Está a 25 graus Celsius, no fundo do mar não é isso, o pH é bonitinho, 7,3, e puf, deu amônia. Aí pronto, eles já explicaram amônia. Legal, 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 muito bonito. A questão é o seguinte, tá bom, como é que isso se fixou no solo se estava no mar? E pior, né? Como é que manteve o ciclo do nitrogênio
antes de haver bactérias. Tudo bem, formou isso daí, mas tem que ter o ciclo de nitrogênio. Eu tenho que ter bactéria. Como é que se formou? Aí o artigo se cala. Porque eles explicaram uma lacuna e abriram 10 outras lacunas. É assim que funciona. Ok, está complicado? Vamos pegar um outro, né? E esse daqui é interessantíssimo. Que mecanismo abiótico produziu o oxigênio atmosférico? Se a Terra, no passado, ela era muito quente, muito vulcânica, ela era totalmente magmática, não havia oxigênio no planeta Terra. Nós chamamos isso de o grande evento de oxigenação do planeta. Porque se no passado não tinha oxigênio, o que gerou o oxigênio na Terra? Então, é um mistério que nós não sabemos até hoje, sem solução. Tem muitos palpites aqui, gente, muitos palpites. 2 desses palpites, que são considerados mais clássicos. Primeiro, diz o seguinte: no planeta Terra, nós não tínhamos oxigênio, mas o planeta Terra ele era circundado por água na forma de vapor, não era nem água na forma líquida. A atmosfera era totalmente água, um vapor, e aí com os raios ultravioletas, não qualquer raio ultravioleta, mas raios ultravioletas extremos, eles fazem a fotólise da água. E aí você tem oxigênio e hidrogênio. O problema é que nessa ideia, também a nossa atmosfera ela seria praticamente metade hidrogênio e metade oxigênio. Nós não temos hidrogênio. Então, a gente diz o seguinte: mas o hidrogênio é muito leve. Com o passar dos anos, o nitrogênio ele foge para o espaço, ele escapa e só fica o oxigênio. Só que essa ideia tem muitas dificuldades. Aí tem uma outra ideia. Qual é a outra ideia? Eles vão dizer o seguinte: a decomposição da água não mais por ultravioleta, mas na presença de titanita, o óxido de titânio. Então, eles vão dizer o seguinte: na superfície da Terra tinha muito óxido de titânio. Em laboratório, nós sabemos que o óxido de titânio é capaz de decompor a água, claro, em sistemas muito específicos, e aí eles vão fazer um cálculo para gerar a quantidade de oxigênio que tem no planeta. Eles partem do pressuposto que toda a crosta terrestre tinha titanita. É impressionante o artigo. Só que quando eles vão fazer esse cálculo, sabe o que dá? Dá 10.000 vezes mais oxigênio que nós temos hoje. Pelo período do radiano, dá uma coisa absurda. Então, eles disseram assim, não pode ser isso. A gente tem que reduzir. Eles vão reduzindo. Então, eles chegam à conclusão que, se tivesse no planeta uma área de 250 quilômetros quadrados de titanita no solo, com o passar dos milhões de anos, se formaria a nossa atmosfera. Mas, gente, isso aqui é um salto de fé. Isso também não explica a razão do oxigênio. Se isso não explica, o que eu posso explicar? O que eu vou usar? Um vulcão. Vou usar um vulcão. Então, eles vão dizer assim, olha, o oxigênio que nós temos na Terra veio do dióxido de enxofre expelido pelos vulcões na presença de radiações ionizantes. Eu tenho que fazer uma terceira série, a lacuna da evolução química 3, radiações ionizantes, que tem um monte de artigos que vai usar isso daqui. Esse é o mecanismo que eles propõem, eles vão dizer que já tem SO2 já ionizado, e esse SO2, no final, vai liberar oxigênios atômicos, mais uma vez, que vão dar origem, no caso, a oxigênio da atmosfera. Eles fazem isso no laboratório, uma experiência bonitinha também, só que eles vão encontrar somente 12% de rendimento a partir de SO2 em condições muito específicas em laboratório. Mas isso, para eles, é suficiente para dizer o quê? Que todo o oxigênio veio daí. Olha a conclusão que eles dizem, assim, espera-se, que é uma esperança, tá? Aquele sentimento de esperança que possa ter acontecido. Espera-se, portanto, que o processo seja significativo na formação abiótica de oxigênio molecular em atmosferas planetárias ricas em SO2. A gente não tinha uma atmosfera rica em SO2, onde o O2+ pode ter se convertido em O2 pelas vias, olha bem estabelecidas de combinação de elétrons e troca de carga. Eles vão dizer que isso aqui é bem estabelecido, não é? Agora, o legal é que eles dizem assim, olha, isso representa uma alternativa à produção de oxigênio bem estabelecida a partir de fotodissociação, que eu mostrei anteriormente, de vapor de água pela radiação ultravioleta extrema. O que eles estão dizendo? Aqueles dois não explicam. A gente espera que isso seja uma alternativa. Aceitem se quiser, tá? Mas a gente espera que isso seja bom para vocês. O que é isso?
É, mais uma vez, uma lacuna que não explica, ela cria outras lacunas. Por quê? Porque se esse sistema é verdadeiro, eu não tenho que me preocupar com o problema de oxigênio na Terra atual. Né? Por quê? Porque isso vai criar outro problema. Qual é outro problema? Se esse mecanismo for verdadeiro no passado, ele ainda ocorre hoje? Se ele ocorre hoje, eu quero que vulcões explodam, porque quanto mais vulcões explodir, mais oxigênio eu vou ter no planeta. E outra pergunta, se eu tenho SO2 expelido pelos vulcões, esse SO2 não deveria reagir com a água que está na atmosfera e dar origem, no caso, à chuva ácida? Porque nós vemos isso acontecer hoje. E simplesmente o artigo não responde isso. Diz assim, aceitem por fé, o vulcão é a melhor alternativa do que aqueles dois. Tem pior. Vamos pegar um outro problema. Que condições abióticas levaram ao surgimento dos aminoácidos e bactérias? Gente, isso daqui dá um congresso inteiro só nesse assunto, porque é um mistério isso daqui. Qual é o mistério? Quais foram os mecanismos, antigamente, que levaram ao surgimento de compostos orgânicos, bioorgânicos, e nós não sabemos isso daí. Esses compostos, eles eram cruciais para o surgimento das primeiras formas de vida, as bactérias. Aí nós temos um problema lá na biologia, que eles vão dizer o seguinte, as primeiras formas de vida, ou elas eram autotróficas, ou elas eram heterotróficas. Nas autotróficas é o seguinte, os primeiros seres que surgiram eram bactérias, e essas bactérias, elas eram capazes de produzir sua própria comida. Elas conseguiam produzir o seu próprio composto orgânico e se alimentavam desses compostos orgânicos por quimiossíntese. A hipótese heterotrófica disse, não, essas bactérias, elas tinham que ter o quê? Alimento já pronto, formado na Terra, para que elas passassem a existir. Só que tanto uma quanto outra, essas bactérias existem. E esse é o problema, porque as bactérias autotróficas, a ideia é que no passado, elas foram criadas e elas produziam o seu próprio alimento. Né? Então, essas bactérias, elas podem, de fato, gerar energia nesse processo de quimiossíntese. Gente, tem vários tipos de bactérias autotróficas. Né? Aqui vocês estão vendo uma nutrosomona, que ela é uma das responsáveis pela fixação do oxigênio, do nitrogênio no solo. A questão que fica assim, qual é o lugar do planeta onde mais tem, hoje em dia, essas bactérias autotróficas? Aí, o principal berçário dessas bactérias hoje em dia é justamente o quê? As fontes hidrotermais. Isso gerou uma ideia espetacular para a criação da vida. Então, como é que eu resolvo esse problema? Primeiro, vulcanismo submarino. Fontes hidrotermais eram fontes de energia química que deram origem a esses primeiros compostos que levaram ao aparecimento das primeiras bactérias. Então, essas fontes submarinas são pequenos vulcões ou fumarolas, eles liberam uma quantidade grande, ou no caso de compostos de enxofre, alguns compostos com metais, ou se for do caso de fumarolas brancas, compostos basicamente básicos, e eles permitem, de fato, hoje em dia, que entre os poros dessas fumarolas haja uma série de reações. Então, eles vão dizer o seguinte, essas reações, no passado, deram origem aos compostos fundamentais que levaram aos aminoácidos. E foi aí, com esses aminoácidos, não sei de onde já apareceu açúcar na jogada, nitrogênio, deu origem aos aminoácidos que já praticamente levaram às bactérias. Tá? Ok, você pode aceitar isso daí. E ele diz que esse é o mecanismo que gerou. Muito bem. Então, a solução 1 seria as fontes hidrotermais. Solução 2, é ali que se formam os aminoácidos. E aqui, esse grupo que vocês estão vendo aqui, ó, eles fizeram uma experiência em laboratório para provar que as fontes hidrotermais geram aminoácidos. O que eles fizeram? Eles pegaram um sistema de incubação, olhem bem, eles colocaram sulfeto de sódio, colocaram sulfeto de sódio e metila, a KCN, CO em 75 bar, e eles geraram esse sistema que estão aí. Esse material que eles colocaram, gente, não é algo aleatório, ele tem um propósito, é intencional. Porque aqui eles colocaram um facilitador de carbono, eles colocaram várias fontes de carbono diferentes, principalmente CO, 75 bar de CO, colocaram um tampão absurdamente grande, o pH de 12 a 12,8, altamente alcalino. Por que eles colocaram isso? Porque eles queriam sintetizar aminoácidos peptídeos. Nós sabemos que no laboratório, peptídeo só pode ser sintetizado com esse tipo de pH,
temperatura de 80 a 120, baixa, mas a gente disse assim, mas é a temperatura que os seres termófilos vivem nas fontes hidrotermais, colocaram alguns precipitados metálicos para serem catalisadores e água, naturalmente. O que aconteceu aí? Eles obtiveram essa quantidade de compostos. Se você olhar aqui, você vai encontrar vários produtos aqui, no caso, hidroxiaminoácidos, vários deles, uma quantidade pequena, mas notem, a temperatura é relativamente baixa, você vai encontrar os valores, principalmente de CO, razoavelmente altos, e você vai ver o seguinte, esses valores todos têm um pH altamente básico, e você tem tampões. Por que eles fizeram isso? Porque se não tiver essas condições, você não consegue sintetizar esses aminoácidos a partir de um meio reacional. O problema é o seguinte, a temperatura numa fonte hidrotermal, rica em sulfetos, porque estão colocando sulfetos aí, ela é de 200 a 380 graus Celsius. Por que eles colocaram até 100? Porque se eles aumentarem a temperatura, degrada tudo. A pH do mar é 7,8. Eles colocaram 12. Por que eles colocaram 12? Porque aqui permite a síntese de peptídeos. E na fonte hidrotermal, gente, o pH é muito ácido. É 2,7 e 5,9. E as temperaturas não podiam ser muito altas, porque estavam colocando uma quantidade gigantesca de CO. Se eles aumentam demais a temperatura, o CO não é solúvel na água. Então, você pega em laboratório, você ajusta os parâmetros para dar aquilo. Qualquer químico orgânico com sucesso, ele pode gerar isso daí. O problema é que daí você já chega à conclusão que foi isso que aconteceu nas fontes hidrotermais. Ok? E aqui tem um problema que gerou uma confusão, porque quando você vê uma fonte hidrotermal, ela é realmente um ambiente muito rico em vida marinha, na microbiota, e o pessoal vai dizer o seguinte, olha, quando a gente olha para as fontes hidrotermais, a gente vê essa quantidade de vida, é lógico, é claro, é evidente que a vida se originou aí. E, claro, se isso é verdade, o que o pessoal fala sobre isso? Olha, vou colocar aqui 4 pesos pesados da química prebiótica. Sutherland, ele vai dizer o seguinte, a ideia de que a vida se originou nas fontes hidrotermais deve, como as próprias fontes, permanecer enterradas no fundo do oceano. Stanley Miller, junto com Bada, que é um grande também da química prebiótica, ele diz assim, mesmo que moléculas orgânicas essenciais estivessem disponíveis nas águas hidrotermais quentes, os passos subsequentes de polimerização e a conversão desses polímeros nos primeiros organismos não ocorreria quando as águas das fontes fossem resfriadas às temperaturas mais frias dos oceanos primitivos. Você tem uma hidrólise ali, isso não vai acontecer. Miller, de novo, aí com Lascano, que é um outro grande da área, ele vai dizer, RNA e DNA são claramente instáveis demais para existir em um ambiente prebiótico quente. E Levy, que é um cara que se tornou bem famoso também com Miller, ele vai dizer o seguinte, olhem bem, a menos que tenha ocorrido de forma extremamente rápida, uma origem da vida em um ambiente com elevadas temperaturas não pode envolver adenina, uracila, guanina e citosina. É interessantíssimo. Ou seja, se as coisas não aparecerem quase que prontas, isso não ocorre. Isso é praticamente uma frase de TDI num artigo famoso. Mas, olha, eles estão brigando aí, gente, né? Eles que lutem por isso daí. A gente sabe exatamente o que não aconteceu. Ok? Então, vamos adiante. Problema 7, qual a origem da fosforilação? Meu tempo está quase terminando. E aqui é um outro problema, também vale a pena numa outra palestra. Gente, todo o fósforo que nós temos na crosta terrestre, a grande maioria do fósforo, ele se encontra na forma desse mineral aqui, ó, apatita. E a apatita, ela é muito, 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 muito baixa em termos de solubilidade. É da faixa de 10 a menos 6 molar a sua solubilidade. Muito difícil, ou seja, ela é altamente instável. E os íons fosfato, né, são muito, muito difíceis de se extrair desse mineral. Só que nós vivemos num planeta que ele é totalmente fosfatado. E esse é também um dos grandes problemas da química prebiótica, é da onde veio os compostos fosforilados, compostos orgânicos fosforilados, porque na Terra o fósforo que está disponível, ele não é reativo, a gente diz assim que ele é inerte.
E aí, nesse caso, gente, tem uma série de explicações, né? Nos compostos orgânicos, o fósforo, naturalmente, ele aparece o quê? Na forma de metafosfato. Nós temos aqui, basicamente, o nucleotídeo, isso aqui é um metafosfato. Esse metafosfato ele é reativo, mas o que nós temos no planeta não é. E, nesse caso, para obter esse metafosfato a partir da apatita, eu tenho que fazer um processo de desidratação em laboratório. Sabe qual é o problema? O problema é que esse processo é incompatível com todas as ideias prebióticas, todas as rotas prebióticas que ocorreram na água. Então, quer dizer, o fósforo ele é fundamentalmente necessário à vida, mas nós temos um problema. Qual é o problema, né? O problema é, se DNA, RNA, ATP, tudo isso daí tem fósforo na forma reativa, e o fósforo no planeta Terra ele é inerte, de onde veio esse fósforo? É um dos outros mistérios que nós não sabemos explicar. Qual é a resposta que nós damos? Um vulcão. Né? Então, solução. O fósforo reativo, ele é oriundo da atividade vulcânica. Então, gases, olha, aqui são 3 artigos diferentes. Cada um dá um palpite diferente. Esse primeiro, gente, é considerado o artigo base da ideia do fósforo como química prebiótica. Ele vai dizer que gases vulcânicos liberaram esse ortofosfato aqui, muito, muito forte, ele é muito estável, e ele é liberado na forma gasosa. Ele, na forma sólida, ele é basicamente solúvel em água. Então, na forma gasosa, libera, reage com a água que está na atmosfera, é uma reação altamente explosiva, e isso vai gerar ácido ortofosfórico, e pronto, já temos origem dos compostos fosfatados na Terra. Todo mundo vai se basear nesse artigo para dizer que é daqui que veio os fosfatos. Aqui esse outro artigo vai dizer assim, que o fósforo veio do espaço, é de origem sideral, algum meteoro trouxe aqui para a Terra, e isso aqui deu origem às formas, no caso, reativas. Este último, ele vai dizer o seguinte, relâmpagos vulcânicos geraram essa quantidade absurda de fosfato, fosfito, só que hoje em dia a gente vê que os vulcões não geram isso daí. Mas são o quê? Esperanças. E aí nós temos esse último, que eles fizeram um experimento, que eu dei risada aqui, pessoal, dá para dar uma lida nesse daqui, porque eles provam como é que se deu a fosforização no passado. Eles vão pegar compostos orgânicos atuais, alta pureza, eles vão colocar fontes de ortofosfato, inclusive ácido fosfórico aqui, ó, bonitinho, reagem em condições, e eles dizem assim, olha, esses álcools dão origem aos fosfolipídios. Tá, eles já estão colocando álcool, já estão colocando fosfato bonitinho, reações fosfolipídio. Rendimento, quase nada. Colocaram glicerol, colocaram ácido fosfórico já bonitinho, deu origem ao que? Alguns fosfatos aqui. Mais alguma coisa, açúcares, colocaram com amido trifosfato, bonitinho, também, eles disseram, açúcar fosfatado. Pronto, está provado que esses fósforos vieram de atividade vulcânica. Acredite, se quiser. Eu achei muito legal que eles vão usar isso daí, né? Mas aí vai dizer assim, um outro grande desafio relativo à fosforização é justamente o quê? Que a liberação é extremamente baixa. O fosfato tende a ficar inerte. E pior, a gente sabe que na Terra tem 2 outras fontes que são relativamente reativas, né? No caso, a estruvita é uma das fontes reativas de fósforo, mas, gente, ela é tão pouca, a quantidade é tão pequena, que para eu gerar, eu teria que ter uma quantidade gigantesca nos mares de amônia e magnésio. Então, quer dizer, a gente não sabe de onde vem. Você tem que aceitar por fé que esses compostos já existiam nessas condições para liberar esses compostos fosfatados. Rapidinho essa daqui, como os nucleotídeos foram fosforizados, rapidinho, apareceu um vulcão lá. Tá. A mesma coisa anterior, vamos pegar aqui o outro. Problema 9, isso aqui é legal. Houve vida em Marte no passado? Sim. Qual foi a solução? Existia um vulcão em Marte. 2 minutinhos, estou terminando. Então, aqui não vou entrar em detalhes, mas Marte, no passado, tinha muitos vulcões, Marte não tinha oxigênio, a atmosfera era redutora, e eles vão dizer no artigo que a vida deve ter começado mais provavelmente em Marte e não na Terra, porque tinha vulcões, ou seja, a vida alienígena começa com vulcões. E o último, gente,
Esse daqui eu deixei por último, porque eu acho um primor esse artigo. Como surgiu a molécula de ATP? Adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato, essa molécula é uma das moléculas fundamentais da vida, ela é considerada uma moeda de energia, é a moeda de troca de energia nos sistemas biológicos, é uma das unidades do RNA, é o ativador de aminoácidos, é cofator proteico, é o substrato de fosforilação regulatória e série de outras coisas nas moléculas. Gente, é uma coisa impressionante. Se existia um LUCA no passado, já tinha que haver a molécula de ATP ali dentro, né? E tem várias hipóteses de geração de ATP. Todas elas não conseguem ser provadas. Mas tem um artigo que eles conseguem explicar a formação do ATP, que eu acho um primor. Vamos lá. Como é que eles resolveram isso daí? Uma rota vulcânica, naturalmente, né? Estamos terminando. Gente, esse artigo vale a pena ler e contar para os seus filhos, porque é o seguinte, ATP tem adenina, tem fosfato, né? E você tem, claro, no caso ali, mais um composto bonitinho. Então, vamos começar, como é que eles disseram que formaram a adenina? Vou ter que passar mais 5 minutinhos, tá? Primeiro, então, vamos pensar assim, você tinha um vulcão, esse vulcão explode, ele gera CO2, nitrogênio e água. Esses compostos aqui, na presença de água com, no caso, raios, vai formar o quê? HCN. Esse HCN cai na forma de chuva e forma, esse composto forma amida. Esse composto ele vai se juntar em pequenas lagoas no decorrer aqui da queda desse vulcão, e diz assim, a jusante, muito legal no artigo. Bem, quando eles formam isso daqui, o que acontece? Essas fontes, essas poças, têm calor magmático. E esse calor magmático, ele vai, e aí eles não explicam, vai ter um resfriamento. Esse resfriamento, vamos dizer que é um resfriamento propício, e vai ter condições propícias e não se sabe como forma o quê? Adenina, com o tempo. Tudo isso legal, né? Aí vamos a outra rota, e diz, olha, mas também pode ter formado de outro jeito. O que acontece? Isso aqui gera o HCN, né? Esse HCN também, com água, ele vai cair em depósitos com minerais de ferro. Esses depósitos, eles sofrem evaporação, né? Você tem evaporação, vai ter algum veio de magma que vai esquentar o meu sistema, e quando esquenta, o que acontece? Esses compostos de cianeto formam de novo HCN, agora solúvel em água. Esse HCN solúvel em água, com o passar do tempo, eles vão ter congelamento, eles não conseguem explicar de onde veio o congelamento, eles dizem, ó, esses canais de magma, eles simplesmente secaram, e aí o negócio congelou para que haja polimerização, e pum, a adenina. Gente, é maravilhoso, é uma história maravilhosa. Eu confesso para vocês que eu adorei a história, é uma coisa, não vou mentir, eu achei muito legal. Você vai lendo, parece uma história assim de suspense, aconteceu isso, aquilo, tal. Adenina, só que a ATP eu tenho mais coisas, a adenosina trifosfato, né? Então vamos lá, segunda parte, já mostrou como apareceu a adenina. Como é que gera a ribose, porque a adenina ali, no ATP tem a ribose. Então, como é que surge a ribose? Aqui é bem legal. De novo, a explosão, aqui já aparecem os polifosfatos, ali os fosfatos reativos. Esses fosfatos reativos, em algum momento, eles vão cair nessas poças, mas a mesma coisa, CO2 e água, presença de relâmpagos, radiação ultravioleta, vai formar o formaldeído. Esse formaldeído, ele vai também cair nessas poçazinhas aqui, e ele vai, com o tempo, o quê? Se juntando. Só que eles criam uma reação chamada formólise. Essa reação gera N açúcares, mais de 20 açúcares diferentes. Para o ATP nós só temos a ribose. E aí como é que você vai explicar que nessa reação com o formaldeído formou só a ribose? Eles dizem que esse daqui é demais. Eles dizem, como isso aqui está ajusante, com o passar do tempo esses açúcares eles vão caindo e os minerais vão filtrando todos os açúcares. Só sobra um açúcar. Qual é o açúcar? Ribose, é uma cromatografia em coluna mineral. E a ribose se junta aqui nesses laguinhos. Gente, ribose, ela só sobrevive no máximo 2 ou 3 minutos, ela se decompõe. Mas com o passar dos milhões de anos, a ribose ela vai se juntando aqui dentro. E o que acontece? Você tem agora a síntese do ATP.
você tem o fósforo, você tem a ribose, você já tem a adenina, você tem os fósforos aqui, e você vai ter ciclos, no caso de hidratação e desidratação. Pum, aparece o quê? ATP. A história é bom demais, gente, isso daí. Ou seja, você tem um vulcão, substâncias mais vulcão, acaso mais tempo aparece o ATP, ele vai dizer ATP é igual a RNA, daí surgiu a vida. Beleza. Ele resolveu todo o problema da química prebiótica em um único artigo. O vulcão congela, o vulcão reage, o vulcão filtra, o vulcão aquece, o vulcão separa, e no final nós temos ATP. Agora, claro, né, isso vai ter uma série de dificuldades para isso. Né? Bem, gente, o que eles terminam? Eu acho que meio sem graça, né? Ele vai ter que concluir algumas coisas. Ele diz assim, olha, pela fundamentalidade e multiplicidade das suas funções, o ATP tem sido foco de estudos em diversas áreas da ciência da vida. O conteúdo anterior, que é o artigo, mostrou o possível caminho para o ATP na Terra primitiva. No entanto, ainda é discutível se o ATP assumiu as suas funções atuais a partir do momento que foi sintetizado. Sendo um sistema complexo, os organismos modernos são construídos por milhares de moléculas. Desde a mais simples água até o DNA genômico, o ATP, olha bem, também depende de outras moléculas para funcionar, o que também deveria ser o caso na evolução química prebiótica. Ele está dizendo assim, se tudo não estivesse junto, mesmo que formasse ATP, não ia o quê? Funcionar. Então, ele fala uma coisa, mas depois mas tá, teria que ter outras coisas, tá? Para funcionar. Gente, as soluções não param por aí, tem muito mais, muito além, onde vai aqui, e assim por diante. Olha, eu tenho no meu computador, acho que para mais de 200 artigos, colocando vulcão para alguma coisa. Quem quiser, eu posso passar. Tem coisa demais. Né? Ou seja, nesse caso, são milhares, né? Dezenas, são milhares de artigos usando vulcanismo para preencher alguma lacuna na teoria da evolução química. Gente, o vulcão das lacunas. Temos o meteoro das lacunas, agora temos o vulcão das lacunas. De onde veio a atmosfera de oxigênio? Um vulcão. De onde veio os compostos orgânicos? Vulcão. Como formou a fosforilação de prebiótico? Vulcão. Síntese de aminoácidos? Vulcão. Polimerização de nucleotídeos? Vulcão. Fixação de nitrogênio? Vulcão. Aparecimento de bactérias? Vulcão. Vida extraterrestre? Vulcão também. Então, o que você tem? Né? Você tem que os vulcões no passado, assim como a ideia dos meteoros vindo do espaço distante, são elementos que permitem o quê? Que infinitas conjecturas na química prebiótica sejam possíveis sem o ônus das evidências concretas. E o legal que o professor Enéas falou aqui, que isso o quê? Não é ciência, isso aqui é conjecturas. Então, sem uma causa inteligente, o que sobra são vãs esperanças que essas conjecturas possam vir a preencher as lacunas de corações naturalistas repletos de dúvida, repletos de pavor do que possa estar por detrás desse enigma. E nós sabemos o que está por detrás desse enigma. Então, meus queridos, invocar um vulcão, toda vez que se depara com uma impossibilidade química, é ilógico. Muito obrigado.